Cuca, eu vou te perguntar com respeito ao jogador que eu vou citar. O Lautaro Dias, a gente vê nos jogos que ele não tem condições técnicas assim, né? A gente aqui que acompanha, você e a sua comissão técnica, vocês sabem 10 vezes mais do que a gente de futebol, a gente não vê treino, mas ele tropeçou na bola, né? Tropeçou, e não surpreende a gente pela condição técnica dele, pelo menos na minha avaliação, como eu falei, vocês sabem muito mais que eu. Por que ele segue tendo oportunidades no Lautaro? Não que eu acho que ele foi culpado da derrota, só aquele lance específico. Podia ser o 3-2. Vamos lá. Ele tem uma característica que é muito interessante, a característica da velocidade por dentro, não pelos lados do campo. Quando a gente perdeu o Tassiano e o Rony já estava desgastado, é ele que tem que entrar. O campo estava muito aberto para o contra-ataque. O Bahia lá na nossa intermediária todo, o campo todo para nós contra-atacarmos, e apareceram as chances. Por quê? Porque ele pôs a velocidade para fazer o gol. Uma por dentro, pelo lado direito, e ele chutou, o goleiro defendeu no meio do gol. Era o 3-0. E a outra no final, entramos em 2 contra 1 na velocidade dele, por dentro também, e ele fez a escolha errada, infelizmente. Mas eu uso o jogador conforme a característica dele e o jogo pede. E hoje era na troca do Tassiano e do Rony, eram ele e o Moisés que eu tinha para esse jogo, para essa velocidade final. O Barreal teve indisposição, não pôde jogar hoje, e eles são os caras que por dentro jogam, não é pelo lado do campo como a gente tem os demais jogadores, por isso que ele está tendo as oportunidades. Cuca, até na esteira do que o Murilo tá te perguntando, você tinha Matheus Xavier e Robinho à disposição. Para você, não era característica de jogo hoje para esses meninos, embora o torcedor tenha a impressão que são meninos de velocidade, que para um jogo de contragolpe, como o Santos abriu para o segundo tempo, depois de vencer por 2-0, poderiam ser alternativos? São meninos de velocidade pelo lado do campo, os dois, onde nós já tínhamos o Bom Tempo e onde a gente já tinha o Rony, depois o Moisés. Então, ali por dentro, na figura de centroavante, nenhum dos dois vai jogar, não adianta, nem o Matheus, nem o Robinho. Eu acho que as mexidas na cabeça da gente foram ideais, o resultado é que as chances apareceram e, infelizmente, as conclusões não foram as ideais, senão a gente teria feito 3-0. Cuca, boa noite, Rodrigo Marzar. Esse é o quarto jogo que o Santos chega, o quarto jogo que o Santos fica sem vencer, e é o terceiro que ele sai na frente e acaba não conseguindo sair com 3 pontos. Eu queria perguntar sobre o mental desse time, que é uma coisa que foi muito cobrada nos anos anteriores. E esse ano aparenta que o time não consegue sustentar resultados, acaba sentindo o peso do jogo, e hoje aconteceu de novo. Enfim, como é que você acha que está o mental dos jogadores? Isso que é duro, né? Você fazer uma partida como a gente fez em grande parte do jogo e a gente tem que explicar certas situações que vocês têm razão em perguntar, né? Se a gente não toma o gol e nós tomamos um gol, já conversei com o Diógenes, é evitável, né? O canto nosso é o canto nosso, pronto, se ele meter na gaveta no outro canto, beleza. Então já era 30 minutos e eu pergunto para você quais chances o Bahia tinha criado até então. Pelo contrário, quem teve as chances com o Rony de cabeça, com o Rony chutando fora, com o Lautaro, fomos nós de fazer o terceiro gol. Então estava todo o planejamento, a estratégia estava certa. Ela passou a ser toda errada depois que nós tomamos um gol de falta. Ou depois que nós tomamos um gol do cruzamento. Ainda tivemos depois disso as chances de fazer o 3-2. Lógico que eu cobro. E vou cobrar individualmente, coletivamente o que eu vi, mas isso internamente, aqui não. A gente sai com coisas boas, a gente viu um time fazer um baita jogo, não adianta se apegar só ao resultado, a qualidade do nosso jogo foi muito boa, uma ou outra peça não teve bem, mas nós tivemos a grande maioria jogando bem e merecíamos, na minha opinião, ter vencido. Infelizmente não aconteceu. Cuca, falando aqui do jogo, o Lautaro que vai acabar saindo como vilão, mas tivemos coisas boas também. Eu queria falar do Roleiser, né? Fez 2 gols, e do Ananias, o zagueiro. O Ananias foi o primeiro jogo dele, eu acho que ele foi bem.
nós tomamos o 2-2, a gente estava bem posicionado, a gente tinha 3 jogadores com sobra na área, mas foi o mérito também, nós deixamos o cruzamento acontecer e o William José cabeceou muito bem, veio de trás e fez o gol, né, num jogo em que o primeiro gol ele acende o adversário e nós pecamos em tomar o primeiro gol. Ali era jogo, se desse tudo errado, acabar 2-0 e infelizmente não aconteceu. Ô Cuca, por que o Gabriel Brazão não viajou, sendo que ele se apresentou na quinta-feira? Psicologicamente ele não está bem? O que fez vocês decidirem a não trazer o Brazão? Não sei se ele vai à Argentina ainda, mas por que ele não veio para ser titular hoje aqui? O Brazão, ele perdeu o pai, como vocês sabem, e foi os preparadores de goleiro, o Maia e o Arzu, conversaram com ele e a gente decidiu deixá-lo uns dias a mais com os familiares deles para que ele possa ter uma recuperação melhor. Ele viaja à Argentina? Viaja. Pode mais uma? Não, projetar esse jogo, né, na Argentina. Você conseguiu dar descanso ao Neymar, o Gabigol estava fora por suspensão, o Ilharão também descansa. Você falou que dá para aproveitar bastante coisa desse jogo pela atuação que o time fez, principalmente no primeiro tempo. O que dá para você levar, que você já começa a imaginar para poder pegar o San Lorenzo lá na Argentina? Porque antes de um jogo acontecer, se alguém pergunta para você assim, Cuca, resultado tal é bom? Aqui em Salvador poderíamos dizer que o empate era bom, se não fosse esse contexto de hoje. Na Argentina, o que você projeta, até pelo mau início do Santos na Sul-Americana? Mas é isso que me anima. A gente está lamentando o empate aqui, e eu também estou com um sabor total de derrota pela partida que nós fizemos. E a gente veio com 8 jogadores diferentes, 7, 8 do último jogo. Vocês mesmos, nas votações aí, foi 9-0 que a gente ia perder. E nós não ganhamos porque não era dia de ganhar, mas poderia muito bem ter feito 3-0, jogamos para isso e infelizmente não vencemos, né? Ficam 2-2. Eu saio totalmente frustrado, mas internamente eu vou corrigir. E tem mais. Nós mostramos jogo. E num momento assim, mostrar jogo é importante. Tanto quanto o resultado, mostrar jogo é importante. Nós temos jogo. O Neymar, ele faz muita falta, o Gabigol, o Arão. Mas esses meninos que jogaram hoje representaram e muito bem. Então a gente encorpa ainda mais. Isso que é o bom, você falar do Roleiser, a gente falar de jogadores que entraram e jogaram bem, aproveitaram bem a oportunidade, Ananias. Então é isso aí que é bom, que a gente cresce. Daqui a pouco, daqui a um mês tem uma parada, tem uma janela, são feitas as avaliações necessárias e tudo que vai ser analisado vai ser trabalhado junto com o Alexandre, junto com a presidência e tal, para que a gente fique mais fortalecido ainda para o segundo semestre. A gente vê carências? Sim, todos têm carências e nós vamos atrás de possíveis carências para deixar o nosso time mais fortalecido ainda para o segundo semestre.